Shalom, meus queridos e muito amados irmãos, amigos e pessoas que acompanham esse canal. Desde já quero agradecer a vocês o privilégio de poder levar até vocês um pouco da palavra de Deus, daquilo que nasce no coração de Deus, daquilo que vem diretamente do trono de Deus. Pode ser muita pretensão minha, mas eu sei o que eu estou dizendo. É muito interessante que a pessoa que mais aprende com esses ensinamentos que vêm diretamente de Deus sou eu. Eu tenciono, eu tenho planos para falar de determinado assunto e Deus muda completamente a pauta daquilo que nós iríamos falar. Hoje o Senhor trouxe para mim a palavra Deus é santo. Apresente-se a Ele em santidade. Nós podemos assim, eu não sei se é só eu, né? Talvez seja só eu, né? A perguntar o que é santidade. Será que nós temos uma noção do que é santidade? Eu peguei uma definição na Bíblia, né? Dos significados. E dentre essa definição, o que a questão da santidade está dizendo na Bíblia? Está dizendo assim, ó, na Bíblia, além do conceito de pureza e de ausência de pecado, o conceito de santidade também é relacionado com a dedicação de uma pessoa a Deus. Essa palavra é utilizada com um significado de santo ou santificado para designar algo sagrado ou para se referir a um indivíduo que foi consagrado perante outras pessoas. Na verdade, eu não consigo encontrar em lugar nenhum um significado da palavra santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que somente Deus é santo. E uma vez que a Bíblia define que somente Deus é santo, para nós sabermos o que é santidade, é só conhecer ao Senhor. Então, quando eu estava querendo montar, né, um estudo sobre algum tema, eu já tinha mais ou menos uns 2, 3 temas, né? Daí fui montando e de repente o Senhor falou, não, é isso que eu quero. Então eu quero compartilhar aquilo que edificou muito o meu coração e espero também que edifique o coração de vocês. Deus colocando a eternidade no homem e firmando um pacto. Quando isso acontece? Lá no comecinho da Bíblia, eu gosto sempre de começar pela Bíblia, porque ela é um todo, né? Não tem como você conhecer um corpo, conhecer um órgão sem conhecer o corpo todo, né? Esse órgão, ele trabalha na constância, na dedicação, na conjuntura, num todo do corpo. Então eu quero começar a ler com vocês Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7, que diz assim: Então Deus formou o corpo humano, usando para isso o pó da terra. Depois soprou nele o sopro da vida. Deus soprou o seu espírito. Deus soprou no homem o pneuma, o ar. Deus colocou ele dentro daquele bonequinho de barro. E de um bonequinho de barro ele veio a ser alma vivente. O Senhor Deus plantou no jardim do Éden, para o lado do leste, colocou o jardim o homem que ele tinha formado. O Senhor Deus fez crescer no jardim todas as espécies de lindas árvores, árvores que produziam frutos bons com alimento, e no meio do jardim Deus fez crescer a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da região O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar a terra. Mas o Senhor Deus avisou o homem: você pode comer qualquer fruto do jardim, menos a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso porque essa fruta abrirá os seus olhos e você ficará com consciência despertada para certo e o errado, para o bem e para o mal. Se comer essa fruta, você estará condenado à morte. Muitas vezes eu tentei imaginar o que seria o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? O que esse fruto é? Uma maçã, uma pera, um figo? Algo proibido? Algo mais profundo?
E Deus, ele sempre me leva à questão muito simples. Eu dei um mandamento, não coma. Independentemente do que seja, Deus, ele deu tudo para o homem, tudo. E ele só pediu uma única coisa dentro de um universo. Se nós pegarmos todo o universo, vamos pegar só a Via Láctea. Toda a Via Láctea, juntamente com a Terra e todos os planetas, foi dado para o homem. E Deus, diante disso, ele só pediu algo. Olha, não coma disso, não faça isso que eu estou mandando você fazer, não fazer. Eu estou mandando você não fazer. Deus deu uma ordem imperativa para o homem. E o mais triste de detectar isso é que o homem, ele não acreditou em Deus. O homem, ele desprezou Deus. Isso é tão triste. Pensa, né, num pai que durante a vida toda, desde bebê, vai ali dar todos os seus preceitos, todas as suas leis, todas as suas regras para o filho, crendo que o filho absorveu tudo disso. De repente o filho conhece alguém desconhecido, esse alguém diz somente o contrário daquilo que o pai fala, e o filho, se ele for um bom filho, ele vai desprezar este homem, essa pessoa estranha, e vai continuar obedecendo o pai. Agora, se ele não for um bom filho, com certeza ele vai obedecer ao estranho. O que eu quero dizer com isso? Nós não fomos um bom filho para Deus. Nós desobedecemos ao nosso Pai. Nós não acreditamos naquilo que o nosso Pai havia determinado para nós. Nós escutamos o conselho do ímpio, nós escutamos a voz da serpente e nós caímos em desgraça, nós caímos em pecado com Deus. Porque a Bíblia diz claramente que a alma que pecar, essa morre, e nós não acreditamos no que saiu da boca do próprio Deus. Ali nós tínhamos comunhão com o santo, com o puro, com a ausência do pecado, com a ausência da corrupção. Nós podíamos vê-lo face a face. A nossa composição genética, a nossa composição original, ela suportava a presença daquele que é fogo intenso, daquele que não tem nenhum tipo de corrupção. Nós não confiamos em Deus e nós não tínhamos a noção do que nós estávamos fazendo. Ou será que tínhamos? Ou será que o homem, ele quis a rebeldia? Eu sempre parto do princípio que nós somos rebeldes, que nós não gostamos de Deus e que nós não obedecemos a Deus. Nós escutamos tudo, nós acreditamos em tudo e menos Deus. Nós acreditamos no Senhor, na Senhora Ciência, nós acreditamos no Senhor Medicamento, na Senhora Farmacologia, mas nós não cremos em Deus. Porque Deus é santo, meus amados. Eu vou ler para vocês Apocalipse 15, onde descreve um pouquinho de Deus. Começa assim, a partir do Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 2, que diz assim: vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, todos que haviam vencido a besta e a sua imagem, e o número dos seus nomes. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará o seu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Novamente, no versículo 4, pois só tu és santo. Então, como nós adquirirmos santidade, meus amados? A Bíblia fala em Hebreus 12:14, sede santos, sem santidade ninguém verá Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 9, fala que
sede santos porque eu sou santo. Então, como nós podemos ser santos? Obedecendo a Deus e pegando na mão dele e confiando de uma forma cega que o que ele tem para nós, para a criatura que ele criou, é o correto. Eu quero ler a continuidade da rebeldia do homem, ou seja, o homem desprezando o seu Criador e a inimizade entre a serpente e a mulher. Está lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz: Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Aqui o homem tinha pecado, tinha desobedecido a Deus e percebeu que ele estava nu. Então ele tentou se esconder de Deus pela sua nudez. A nudez, espiritualmente explicando, é pecado, tá? Para vocês poderem entender isso, tá? Então, o homem se escondeu de Deus, ou seja, o homem se tornou pecador, o homem se tornou distante de Deus, o homem já não tinha mais acesso a Deus, porque Deus é fogo consumidor, Deus é pureza, Deus é santidade, Deus habita no meio, o seu trono, corre rios de fogo, a pureza emana dos seus olhos, da sua boca, da sua pele, do seu cabelo, de toda a sua essência. Se nós não tivermos a essência de Deus, se nós não vestirmos as vestes de santidade de Deus, nós somos eliminados da terra dos viventes, nós somos queimados, a nossa obra, ou seja, aquilo que poderia ser puro diante de Deus como ouro, ele é exterminado porque nós somos totalmente corrompidos. Continuando no versículo 9, mas o Senhor Deus convocou o homem indagando, onde é que estás? Será que Deus não sabia onde o homem estava? Deus odeia o pecado, meus amados. Deus estava enxergando uma negritude, Deus viu que o homem se distanciou dele, o negando, não confiando, resolvendo escutar uma outra voz, resolvendo se rebelar contra Deus. Então ele perguntou, aonde você está? O homem declarou, ouvi o som do teu caminhar no jardim e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão me escondi. Então Deus o questionou, e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem. Da vez do homem dizer assim, eu comi, me perdoa, meu Deus. Olha que o homem falou. Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ou seja, o Senhor é culpado, porque eu estava muito bem, o Senhor me deu uma mulher e essa mulher me enganou. Ela me fez comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. O Senhor, muito decepcionado com essa resposta, ao que o Senhor Deus inquiriu também a mulher. Que é isto que fizeste? Redargueu, ou seja, respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi novamente. Foi uma decepção para Deus, da vez da mulher novamente dizer, não, sim, meu pai, eu pequei, me perdoa. Não, foi a criatura, a serpente que Deus criou, que fez com que a mulher comesse do fruto e ela desse para o seu marido. Ou seja, o culpado de tudo isso era Deus. Então Yahvé, Deus, determinou à serpente, por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejará sobre o teu próprio ventre e comerá do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Algo contido nessa frase muitas vezes nos faz passar desapercebido. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Por que nós queremos tanto a amizade com esse mundo? A amizade com o pecado? A amizade com a rebelião? Por que a igreja ela é tão fascinada em misturar
o puro com o impuro, de trazer o mundo para dentro dela, ter as mesmas práticas, os mesmos pensamentos, os mesmos usos e costumes, sendo que Deus ele colocou a inimizade entre a igreja e a serpente. Amados, é tão triste constatar que a inimizade que deveria haver entre nós e a serpente, hoje nós somos amicíssimos da serpente. Nós procuramos sempre adaptar o nosso estilo de vida ao estilo do mundo. Nós temos até muitas vezes ciúmes ou inveja das coisas do mundo ou das pessoas do mundo. Porque nós não queremos estar perto do fogo consumidor, nós não queremos comer da árvore da vida, nós não queremos comer da santidade de Deus, vestirmos da santidade de Deus. Nós relativizamos tudo, não é bem desse jeito que Deus queria dizer, ou não é bem dessa forma. Quando nós começamos a questionar aquilo que Deus estabelece, aí começa uma descida, escada abaixo para a nossa corrupção e morte eterna. Porque os verdadeiros filhos simplesmente dizem, sim, Pai, não farei. Eles não questionam. Deus ele está purificando a terra, meus amados. Algumas teorias dizem que está tendo mudança dos polos ativos, né? Por isso que a terra está dessa forma, terremoto quase todos os dias. Os vulcões explodindo, mais recentemente das Ilhas Canárias, que trouxe, né, um perigo ao litoral brasileiro, né, que pode haver um tsunami. Porque Estados Unidos está sendo totalmente queimado, né? Grécia e mundo afora, muitos outros lugares, Espanha, Alemanha. Em outros lugares está tendo enchente, um montão de pessoas morrendo. Deus está purificando a terra, meus amados. Isso é evidência. Daí vocês podem falar, não, mas isso sempre existiu. Não sempre existiu não, meus amados. Nós estamos vivendo as dores de parto de Mateus 24. Nós estamos vivendo a evidência, sinais do Apocalipse. Deus ele vai destruir essa terra. Não adianta você querer fazer um refúgio, um Éden, uma arca aqui nessa terra. Essa terra vai ser destruída. Eu falo sempre isso, porque existem algumas ideias de algumas pessoas doidas, achando que vai ter o seu refúgio. Não. O refúgio é o sangue de Cristo. O refúgio é os céus. Em Isaías 26 diz, entra por um pouco, até que passe a minha ira. Esse entra por um pouco é o arrebatamento, é os céus, meus amados. É os céus onde Deus vai nos poupar da sua ira que vai ser derramada sobre a terra. Deus ele não pune o ímpio com o justo, por isso nós temos que ser justos e santos. E o porquê, eu fico perguntando por que Adão se escondeu de Deus. Daí eu procurei alguma referência e eu cheguei até Daniel capítulo 7, a partir do versículo 9, onde diz assim: continuei a olhar e vi uns tronos sendo colocados, o anciões de dia, que é o próprio Deus. Poucas passagens chama Deus de o anciões de dias. O grande Deus se assentou para julgar. A sua roupa era branca como a neve e os seus cabelos eram branco, muito branco. Ele estava sentado num trono de fogo que se movia sobre rodas também feitas de fogo. Defronte dele nascia e corria um rio de fogo. Milhões de anjos o serviam e centenas de milhões de pessoas estavam diante dele para serem julgadas. O tribunal foi instalado e os livros foram abertos. Amados, eu falo isso, eu não sei se vocês sabem disso, mas eu falo isso
que pode gerar uma tristeza muito grande para você. Todas as nossas ações, atitudes, pensamentos estão sendo registrados num livro chamado Celso, num livro chamado Ana, num livro chamado Eric, num livro chamado Marcos. Todas as nossas ações e atitudes estão sendo registrados nesse livro da nossa vida. E diante do resumo, porque não, o que importa para Deus não é como começamos, mas é como terminamos, o resumo deste livro, o final deste livro, ele vai nos dar a possibilidade ou fazer com que o nosso nome seja colocado no livro da vida do Cordeiro, ou seja arrancado, ou seja nem registrado no livro do Cordeiro. E a Bíblia fala que todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida foram lançados no fogo do inferno por toda a eternidade. Até porque a nossa alma é eterna, meus amados, não existe morte. A morte aqui para nós é uma porta que se abre na eternidade. Ou seja, nós iremos para Deus ou para o inferno. O julgamento começa a partir do momento que nós fecharmos os olhos. Quando o ar nos falta, quando fechamos os olhos, quando morremos, aí se abre verdadeiramente a eternidade para nós, porque nós somos eternos. Deus soprou o sopro de vida em nós, no Jardim do Éden, dando parte dele. O que é dele vai voltar para ele, que é o seu espírito que foi dado, mas a nossa alma, ela será julgada, céu ou inferno, bênção ou maldição, vida ou morte. Não tem como nós fugirmos disso. Por isso que hoje a grande sabedoria é nós andarmos em santidade e procurarmos agradar a Deus, porque Deus vai pedir conta de tudo aquilo que nós fizemos ou não fizemos. Nós temos uma loucura de pensarmos que nós podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer forma. Não, meus amados. Existe um padrão de santidade. Eu sempre falo isso para as pessoas que estão muito próximas de mim, minha esposa, meus filhos, pessoas muito amadas. Eu sempre disse que existe um padrão de santidade. Quando nós estávamos no Jardim do Éden, quando Deus nos criou, Ele colocou as vestes de justiça e santidade sobre nós. Nós éramos vestidos com a glória de Deus. Nós éramos vestidos da inocência de Deus. Essa inocência, ela agradava os olhos de Deus, porque refletia a própria santidade de Deus. Quando nós decidimos se rebelar contra Deus, nós perdemos essas vestes, as vestes de justiça e santidade, a glória de Deus, porque nós não confiamos em Deus. E a inocência que era latente, que era original em nós, ela deu lugar ao pecado. Ela deu lugar a tudo aquilo que traz mancha sobre a nossa vida, sobre a nossa forma de ser. Ela deu lugar para coisas que atraem não mais o olhar de Deus, mas o olhar mundano, o olhar de corrupção, o olhar do pecado, o olhar de cobiça. Por isso que existe um padrão de santidade que nós temos que nos adaptar, porque senão Deus irá julgar também pela forma com que nós andamos. Eu quero continuar lendo para vocês Gênesis, está lá no capítulo 3, no versículo 7, que diz assim: Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Daí eu pulo lá para o versículo 21, onde diz: Fez Deus túnica de pele e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Amados, existem as vestes que Deus quer nos colocar. Qual é essas vestes? Vestes de justiça e santidade. As vestes do Cordeiro. Deus tirou aquelas
folhas de figueira, porque nós sempre procuramos nos vestir da forma que nós queremos vestir, que agrada os nossos olhos. Mas será que essa forma que nós nos vestimos, que agrada os nossos olhos, agrada os olhos de Deus? Será que isso tem agradado o coração de Deus? Adão e Eva, com certeza, ele fez lá, eu vou construir um quadro para que vocês possam me entender o que eu estou querendo dizer. De repente, Adão, ele colocou uma calça jeans com rasgo aqui, rasgo ali, uma camisa desabotoada, mostrando o seu peitoral, os pelos nos seus peitos, realmente para mostrar a sua masculinidade, a sua forma humana, e fez para sua esposa, para agradar os seus olhos, uma camisa decotada, onde mostrava parte dos seios da sua esposa, e uma veste bem apertada, mostrando os contornos do seu corpo. O homem tentou dar uma solução à sua nudez, ao seu pecado, trazendo mais pecado, não querendo o perdão de Deus, a solução de Deus. Ele tentou dar a sua solução, daí Deus viu que o homem, ele se vestiu para a morte, ele se vestiu com as vestes do diabo. Deus matou uma ovelha e vestiu o homem ainda com essas vestes, pingando em sangue, dizendo: somente através do sangue a remissão de pecado. Significando que somente Jesus poderia nos tirar daquela sentença de morte, pois a alma que pecar, essa morreria, e sobre o homem existia essa sentença de morte. No dia que você comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Somente Deus poderia tirar essa sentença de morte, demonstrando através desse gesto: olha, eu vou morrer no seu lugar, porque não existe solução. Para este pecado, ele é tão grande, ele é tão poderoso. Você fechou tantas portas, os portais eternos, o acesso até Deus, que se não for eu mesmo abrir essas portas novamente, você será eternamente propriedade do inimigo. Eu terei que te destruir. Nós temos que estar com vestes santas diante de Deus, meus amados. Senão, novamente, eu vou ler o que Jesus mesmo diz lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1, onde diz assim: Jesus contou diversas outras histórias para mostrar como o que se parece ao reino dos céus. Por exemplo, disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Muitas pessoas foram convidadas, e quando o banquete estava pronto, ele mandou seus mensageiros para avisar a cada um que estava na hora de ir. Mas todos eles recusaram o convite. Então mandou outro criado para dizer-lhes: está tudo pronto e assado, o assado está no forno, venham depressa. Mas os que ele havia convidado riram e foram tratar dos seus negócios. Um para sua fazenda, outro para seu armazém. Outros bateram nos mensageiros e fizeram com que passassem vergonha e até mataram algum deles. Então o rei, irado, mandou o seu exército destruir os assassinos e pôs fogo na cidade deles. Disse a seus criados: a festa de casamento está pronta e os que eu convidei não são dignos dessa honra. Então saiam pelas esquinas e convide todos os que vocês acharem. E assim fizeram os criados, trouxeram todos os que puderam achar, tanto os bons como os maus. O salão do banquete ficou cheio de convidados. Mas quando o rei entrou para conhecer os convidados, notou um homem que não estava usando as roupas de casamento dada por ele. O rei perguntou: amigo, ou seja, ele conhecia aquela pessoa: como é possível você estar aqui sem a roupa de casamento? O homem não teve resposta. Então o rei disse aos seus auxiliares: amarrem as mãos e os pés e joguem esse homem na escuridão, onde há choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amados, aqui Deus estava falando sobre os hebreus, sobre Israel.
Deus, ele mandou o profeta, ele mandou mensagem, ele criou um filho mimado. Quando ele estava com fome, Deus mandava o próprio alimento dos céus, que era o maná, fazia água brotar da rocha. E quando toda essa dinâmica, quando Deus estava montando uma festa de casamento, ou seja, Deus estava montando algo para dar para o seu filho, que era uma noiva, um povo santo, eles não quiseram isso, eles rejeitaram e mataram o próprio Cristo, e não aceitando ser convidado para essa festa. Daí o que aconteceu? Deus destruiu o povo hebreu, o povo israelense, e tacou fogo na sua cidade no ano 70, depois na era de Cristo, quando Tito marchou contra a cidade e não deixou pedra sobre pedra ali. Por quê? Porque eles queimaram, a cidade tinha muito ouro, então eles tiravam os grandes blocos para tentar achar aquele ouro que foi derretido com as chamas. Então não ficou pedra sobre pedra, e matou muitos milhares de pessoas. E mesmo assim, até hoje, eles não aceitaram essa graça de Deus. Então eles convidou as pessoas que não participavam daqueles povos, os estranhos, a figueira brava, os gentios, nós. Inclusive ele nos deu, ele falou assim, de que forma ele queria que nós nos vestíssemos para essa ceia, e nós procuramos vestir como Adão, colocar folha de figueira, nos vestir de qualquer forma. Na hora que ele entrou no banquete, ou seja, na hora do arrebatamento, ele viu que nós não estávamos com veste, nós tínhamos o Espírito Santo, nós éramos amigos de Deus, e Deus olhou para nós e falou: amigo, Marcos, João, Maria, Cleide, eu te dei as vestes, por que você não colocou as vestes que eu te dei? Porque esse era o protocolo, vestes de justiça e santidade, linho finíssimo, resplandecente, puro. Por que você não colocou? Eu não coloquei porque eu quero vir com a minha veste, do jeito que eu quero. Logo o rei pegou, amarrou, mandou os seus criados amarrar a mão e jogar nas densas trevas exteriores, aonde haverá choro e ranger de dente. Nós somos rebeldes, meus amados. Existe um padrão de santidade, uma veste que Deus está nos pedindo. Senão nós podemos consultar no próprio Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 5, que diz: todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e sim anunciarei diante do meu Pai e dos seus anjos que este me pertence. Podemos pular também Apocalipse capítulo 6, a partir do 9. Quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue vestiduras brancas, e foi orientado que aguardasse ainda um pouco mais, até que completasse o número dos irmãos, que como eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam serem mortos. Apocalipse 19, a partir do versículo 6, que diz assim: então vi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderosos trovão que brandavam: aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Deus poderoso, já reina. Alegremo-nos e exultemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e sua noiva já está preparada. Para vestir-lhe, versículo 8, para vestir-se foi-lhe providenciado o linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Amados, existe um padrão de santidade, existe uma veste, existe como nós, cristãos, pessoas santas, devemos andar diante de Deus. Porque quem anda fora do padrão de Deus é a prostituta, que está lá em Apocalipse 17, a partir do versículo 3, que diz assim: em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Ali observei uma mulher é a igreja, montada na besta vermelha,
escarlata que estava coberta de nomes blasfemos e possuía 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, segurava um cálice de ouro transbordante das abominações de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. E em sua fronte ostentava as seguintes inscrições enigmáticas: a grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Amados, mulher é a igreja. Deus está vendo hoje na igreja uma prostituta que não honra o nome dele, que não carrega o empenho, a honra de santidade, que não vestes linhos finíssimo, resplandecente, puro, mas sim anda de escarlata, anda de qualquer jeito, que da vez de atrair o olhar e o gozo, o prazer do nosso Deus tem atraído o olhar e gozo dos homens dessa terra, do mundo, do diabo, de demônios, andado com modas demoníacas, de formas demoníacas. Lembre-se, existe um padrão de santidade. Não é à toa que Deus deu esses padrões de santidade, está lá no livro de Levítico. Ele deu cada um como o homem deve se vestir, como a mulher deve se vestir, como o sacerdote. Nós somos chamados em sacerdote, 1 Pedro 2,9, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós temos que andar agradando somente ao nosso Senhor. E se nós andarmos da nossa forma, do nosso jeito, atraindo olhares e cobiças mundanas, o fogo eterno está nos preparado. Que possamos nos arrepender nesse dia chamado hoje, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém.